Pai do Senhor, igreja, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo, eu sou candidato a obreiro lá da Igreja de São Mateus e é uma honra poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração com a igreja. E eu queria convidar a igreja para abrir suas Bíblias lá em Lucas 19:4 e eu vou por esse momento na presença de Deus, amém? Amém, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Que o Senhor possa continuar falando, Deus, ao nosso coração essa noite, Pai. Usa a minha vida como um canal de bênção, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz assim em Lucas 19:4. Assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? O tema da minha ministração é Eu e a Minha Casa. Assim como Jesus viu Zaqueu naquela árvore, né, ele não tinha um plano somente para Zaqueu, mas ele também tinha um plano para a casa de Zaqueu. Na mesma forma é nas nossas vidas, pois a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, né? E para isso ele conta com você, ele conta comigo, né? Deus, ele não quer salvar somente indivíduos, mas ele quer salvar as famílias, os clãs da terra, né? E muitas vezes a gente não permite que isso aconteça porque a gente se apoia em um ditado que diz que profeta de casa não faz milagre, né? E isso é uma mentira, irmãos, porque quando a gente se apoia nisso, a gente acaba não fazendo o nosso papel dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. A gente fica esperando que outras pessoas vá e faça aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Eu quero que você entenda nessa noite que o nosso maior campo missionário é a nossa casa, é a nossa família. Esse é o nosso principal campo missionário. O apóstolo Paulo, ele fala que quem não cuida dos seus, ele é pior do que o incrédulo e já abandonou a fé. Noé, ele ficou 100 anos construindo uma arca, e essa arca ela serviu somente para Noé e a sua família. O endemoniado gadareno, quando Jesus expulsou a legião dele, ele quis seguir Jesus, só que o Senhor o proibiu de seguir. E ele falou assim: olha, volta para sua casa e conta para eles tudo aquilo que eu tenho feito por vocês. Porque sabe o que mais vai pregar na nossa casa? Não é o quanto de culto você vem, não é quantas ministrações das provas de pregações vocês acabam ouvindo, mas sim o quanto a palavra tem dentro de você. O que mais vai pregar na sua casa é a sua vida transformada. Quando houver essa transformação e você convidar Jesus para o seu lar, assim que a nossa família ela é tocada, ela é alcançada, amém? E eu quero dizer que se você está aqui hoje, é porque Deus ele tem te chamado e te escolhido para ser uma ferramenta para que Ele possa alcançar a sua casa, que Ele possa alcançar a sua família, né? Vai chegar um tempo, amados, que não vai importar o quanto de dinheiro que você tem no banco, se você tem carro ou não, mas sim o quanto de Cristo você tem e o quanto de Cristo você passou para a sua família. Quando o Zaqueu, ele subiu naquela árvore, foi bonito, a gente tem até louvores que falam disso. Mas quando o Zaqueu, ele subiu na mesa, foi melhor ainda. Porque ele falou assim: olha, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E tudo que eu tenho, metade eu dou para os pobres. Porque foi nesse momento que houve salvação naquela casa. Porque toda a família conhece os seus parentes, as esposas conhecem os seus maridos. E o Deus ali de Zaqueu era o dinheiro, né? E quando ele abriu mão disso, a esposa dele pode ter falado: meu marido abrindo mão do dinheiro, não é possível, Jesus só pode ser Deus mesmo. Então a gente tem que ter esse conduto, a gente tem que ser uma carta em branco para pregar para a nossa família. E eu quero declarar que a sua família que está aqui hoje, se você se posicionar como uma ferramenta para Deus, elas vão ser mais crentes do que você, eles vão servir a Deus mais do que você serve, eles vão dar dízimo mais do que você. Eles vão dar dízimo mais do que você. E a sua família que vai te acordar domingo de manhã e falar: ô seu preguiçoso, vamos para a igreja. Dá um amém aí, eu estou falando da sua família, amém?
Então, às vezes, você chegou aqui preocupado, né, com muitas coisas para resolver, trabalho, final de ano, correria. E Deus ele só tem falado que só uma coisa é necessária nessa noite: trazer a sua família até Cristo, que o restante Ele resolve para você. Amém? Então, eu quero que isso fique no seu coração nessa noite. Lá em Marcos 5,35, não precisa abrir, mas conta a história de Jairo, né? Fala que algumas pessoas da casa de Jairo, né, chegaram até eles e falaram assim: olha, a sua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Só que Jesus, ele não fazendo caso disso, ele falou assim: tão somente creia, né? Não tenha medo, tão somente creia. E muitas vezes o diabo ele tem colocado isso na sua cabeça. Olha, não adianta mais você jejuar pela sua família, não adianta mais você buscar pela sua família, porque essa pessoa é ultra religiosa, eles não têm mais jeito. E não tem mais jeito, né? Ele já morreu. Só que Jesus ele diz nessa noite: não tenha medo, tão somente creia. A sua família ela não morreu. Ela só dorme. Assim como eu e você um dia estávamos dormindo, né? A nossa família também está dormindo. E da mesma forma que Deus nos alcançou, Ele quer alcançar a nossa família nessa noite. Amém? Continuando no texto, fala que quando Jesus ele chegou na casa de Jairo, a casa ela estava tomada por um alvoroço, só tinha gente chorando e se lamentando em alta voz. Quem sabe a sua casa não está assim hoje, né? Um alvoroço, uma lamentação, um entra e sai, mas não tem vida, né? Jesus ele quer te usar nessa noite para mudar a história da sua família. Ele quer mudar o título da família que é depressiva para a família alegre, para a família que só briga, para a família amorosa. Amém? Então a gente precisa entender e se posicionar nessa noite e deixar Deus nos usar como essa ferramenta. Assim como Jesus ele foi com Zaqueu e fez um convite de ir até a casa dele, Jesus ele nos faz um convite nessa noite de ir à nossa casa. E se você entendeu e quer aceitar esse convite de Zaqueu, e um dia você poder declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor, que você possa se colocar de pé e dar um passo de fé e vir aqui na frente, que nós vamos orar por vocês. Amém? Glória a Deus.